E o Yu Tian pensa que, se a situação chegou a esse ponto, ele vai ter que fugir. Chegando para trás, ele tenta ativar o seu ataque da lâmina demoníaca, quinta técnica. Só que ele não tem tempo para isso, pois o Prota continua colocando uma pressão absurda. Yu Tian se questiona como o Prota consegue ser tão rápido. Enquanto ele vai indo para trás, acaba notando que a coisa azedou de vez. Quando o Prota gira sua espada, Yu Tian percebe que está sendo totalmente pressionado. E, quando ele desce novamente o seu ataque, o Prota começa a acertar Yu Tian, que sente uma dor absurda ao ter o seu corpo todo picotado. Com isso, o Prota faz um X em todo o corpo dele, cortando o braço, perna e tudo quanto é lado. Então, ele crava a espada em Yu Tian com um olhar sério e arranca o seu braço. Sim, é mais um para a reabilitação. Enquanto se vê o braço voando em terceira pessoa, é dito que o candidato da lâmina, Yu Tian, ao contrário de sua personalidade irreverente, era um gênio que treinou muito e trabalhou duro, sendo um especialista inato ao entrar na academia. Os seus esforços o levaram ao nível de um verdadeiro especialista, o que chocou os outros cadetes. Os subordinados que o seguiam tinham certeza de que ele era o melhor candidato, mas ao ver o seu braço voando, Yu Tian fica chocado com isso. Ele começa a gritar, chorando de dor, e assim, o Prota fala que ganhou a aposta. Todos ao redor não conseguem acreditar no que está rolando, perguntando como isso foi acontecer e comentando que o jovem mestre perdeu. Eles falam que foi com uma técnica ainda. Então, Yu Tian utiliza o seu Ki para parar o sangramento. Todos tentam chegar perto dele, mas o Prota coloca sua espada de Ki no pescoço de Yu Tian e avisa que, se alguém der mais um passo, ele corta o braço que sobrou. Mano, o bicho está com pouquíssimas ideias, ele não quer saber de nada, nada, nada. Um dos subordinados pede para todo mundo se afastar e o Prota manda Yu Tian entregar o que prometeu. Yu Tian pergunta como ele fez aquilo, questionando como ele performou uma técnica tão incrível apenas com as 7 espadas demoníacas. Mas o Prota pensa, só com essas espadas? E diz que estava usando só aquilo mesmo. O Prota complementa dizendo que, se é só o que pareceu para ele, então ele não é forte o suficiente para discutir técnicas de espada. Com isso, Yu Tian se lembra de que o Prota está parafraseando algo que ele próprio já tinha dito para ele. Afinal, ele tinha dito para Yeogun que ele não era forte o suficiente para ameaçá-lo daquele jeito. Com isso, o coração do garoto quase se parte. Ele começa a se sentir extremamente frustrado, pois se esforçou tanto para ser o próximo Lorde. Então, Yu Tian manda entregarem os dispositivos, mas a galera dele fica hesitando. Assim, ele fala com Yeogun, dizendo para ele não pensar que esse é o fim, mas ele desmaia logo em seguida pela perda de sangue. O lacaio do Yu Tian não tem coragem para falar, mas fica encarando o Prota com um olhar de ódio. Ele entrega o distintivo para o Prota, cheio de raiva, e fala que, como o jovem mestre disse, ele não deve pensar que aquilo é o fim. Só que o Prota está com tão poucas ideias que larga um socão na cara daquele moleque que está jurando ele bem na frente dele. Ele achou mesmo que não ia dar em nada, o Prota joga ele no chão, fazendo o cara colocar sangue para fora. E assim, o moleque começa a xingar o Prota, dizendo: "A gente manteve a nossa promessa, o que significa isso?" O Prota responde dizendo: "Eu não prometi que ia terminar tudo ao pegar os dispositivos." Eles começam a entender a situação. O Prota complementa dizendo que aprendeu uma grande lição com Yu Tian sobre não deixar pontas soltas. O moleque nota que o Prota é extremamente rancoroso e fala: "Isso não quer dizer que você deve fazer isso com o componente que já perdeu." Mas ele volta a apanhar do Prota, sendo jogado para longe. E assim, ele já cai fedendo, com a mandíbula toda quebrada. Yeogun pergunta se tá tudo bem quando vocês fazem, porque quando outra pessoa faz errado, e diz que eles são hipócritas demais, mandando capturar todos os outros e quebrar os seus braços e pernas. E assim, a galerinha do Prota parte para cima, enquanto os outros estão se tremendo de medo. Todo mundo acaba totalmente quebrado no final. Em seguida, o Prota entrega os distintivos para eles. Tal pergunta: "Por que você tá dando isso pra gente?" O Prota responde dizendo que não tem motivo para ficar com eles. E assim, Cal nota que, naquele lugar, tudo é sobre a sobrevivência do mais forte e ele não tinha que ter dado nada para eles. Ele pensa que aquele cara na sua frente realmente está destinado à grandeza. Tal pensa que por causa daquele evento, com certeza eles vão ser alvejados pelo clã da lâmina. E, se esse for o caso, ele começa a se perguntar se não seria melhor ajudá-lo a se tornar o próximo Lorde. Então, ele se ajoelha perante o Prota. O Prota questiona o que todos estão fazendo, enquanto eles colocam as cabeças no chão, jurando lealdade ao jovem mestre Yeogun e pedindo para que o garoto os aceite. E assim, Baiti fala com Wambai que foi tudo de acordo com o plano de novo. Ele começa a rir, todo convencido, enquanto Bomb pensa que ele é realmente diferente do que parece, refletindo que jamais acharia que esse brutamonte seria bom de estratégia. E assim, já um tempo depois,
Na enfermaria da academia no segundo andar, o Dr. Baik está rindo à toa, agradecendo a Yeon por ter mandado vários pacientes logo depois que a sua punição acabou. Um dos instrutores nota que ele está sorrindo enquanto olha os feridos, comentando que ele é mesmo esquisito. Enquanto isso, o doutor se pergunta com qual deles deve começar. Um dos instrutores nota que parece que foi ontem que levou o garoto ali pelas feridas internas, e se pergunta quem diria que ele faria tudo aquilo e se tornaria um monstro desse nível. Baek chama os dois, mandando eles pararem de conversar e segurarem Will Tian, que está todo ferrado. Enquanto isso, John fala que o seu soberano tem a sua admiração, dizendo que vai segui-lo até o fim. Enquanto isso, no escritório do diretor, Myung está olhando para Myeon. Com certeza, houve o uso da técnica demoníaca sangrenta reversa. Ele começa a usar o seu Ki para fazer todo o meridiano do garoto voltar ao normal até que Myung acorda com um susto, começando a tossir. Então, Myung nota e diz, pelo visto, você finalmente ficou consciente. Myung pergunta como foi que chegou até ali, jurando que estava lutando contra Seung Yeon. E assim, Myung fala, sou quem faz as perguntas aqui, e questiona como ele sabe usar a técnica demoníaca sangrenta reversa. Myung nota a merda em que se meteu nisso. Myung, vendo a surpresa dele, continua olhando muito puto. Neon fala que não sabe do que ele está falando. Myung fica decepcionado com essa resposta, levantando a sua mão e erguendo o moleque apenas com seu Ki. Ele fica desesperado, perguntando, por que o diretor tá fazendo isso comigo? Então, Myung traz para perto dele e, somente com seu Ki, torce o braço do garoto, quebrando-o completamente. E assim, lá de fora, não se ouve nada. E, mesmo se ouvirem, eles vão ficar paradinhos. Lá dentro, o garoto está gritando enquanto seu braço é torcido igual roupa lavada. E assim, Myung fala que está bloqueando todos os sons de saírem daquela área com a sua aura, e ninguém pode ouvir os gritos dele. Ele fala para Myung dizer toda a ficha dele, lembrando que, oficialmente, ele não está afiliado com nenhum outro clã, segundo a informação que ele submeteu. E assim, ele começa a chorar desesperado. Myung diz que ele deve achar que é bom em manter segredos, mas, vendo como ele foi capaz de aprender a técnica demoníaca sangrenta reversa, uma arte marcial que foi perdida há décadas, com apenas 17 anos. Todo o clã dele agora é suspeito. Ele avisa que não vai se importar se o clã guerreiro da espada for dizimado. Ele começa a torcer agora o pé do garoto, quebrando totalmente. Myung sofre de dor enquanto resiste sem falar nada, mas Myung agarra o pescoço dele, dizendo que ele subestimou a rede de informações do culto. Ele questiona se o garoto achou mesmo que ele não sabia que o clã do Guerreiro da Espada é um dos dois clãs da Sombra da Espada, uma organização secreta do clã da Espada. Myung vai ficando cada vez mais desesperado, até que joga tudo para o alto. Ele morde a própria língua, colocando uma quantidade enorme de sangue para fora. Myung fica desesperado por isso, pois não esperava que o garoto fosse fazer algo assim. Ele não só mordeu a sua língua, como reverteu o seu fluxo de Ki. Ele tenta fazer alguma coisa com o Ki na barriga do garoto, mas pensa que não consegue controlar o Ki dele, notando que eles não planejavam ser pegos tão facilmente. Enquanto o garoto está falecendo naquela situação, ele se questiona se o seu destino é morrer como um cão daquele clã. Todo ferrado, ele pensa que isso é uma merda. E assim, às 6 da tarde, no refeitório da academia, todos falam com o Prota, pedindo uma chance para poder ficar do lado dele. Mas então, Bong se coloca na frente de todo mundo e manda eles fazerem fila, perguntando como eles se atrevem a pedir para falar com ele, causando aquela confusão. Ele diz que, se eles têm algo para tratar com o seu soberano, devem fazer uma fila por ordem de chegada, ficando todo bobinho. Ono nota e comenta que, como esperado do Bom, ele realmente é bom nesse tipo de coisa. Porém, ele se pergunta se os rumores já se espalharam, pensando que foi mais rápido do que achava. Ele comenta que não tem jeito, afinal Prota ganhou do instrutor Oji-chan e do Tian também. E assim, ele pensa que agora o seu soberano foi reconhecido como candidato a Lorde, junto com Muon, do clã negro. Ele fala que é natural que ele se torne o centro das atenções. E assim, todos ficam na frente do Prota. O primeiro a se apresentar é o Cadete 70 e o Sobaek, dizendo, eu sou do clã dos ladrões, e, vendo o garoto se ajoelhar, ele se pergunta se também tem que fazer isso. Enquanto isso, Subjomp fala com o Prota que pode ser de um clã médio, mas quer ajudá-lo. E assim, todos os outros começam a fazer o mesmo. O Prota nota que tem muitos deles ali, pensando que vai demorar para ver todos. E assim, enquanto a noite cai, ele diz, gostaria de agradecer a todos que se juntaram para se tornarem membros do meu grupo, mas existe algo que preciso dizer. Eu não procuro apenas pessoas para este teste. Quero pessoas que se tornem meus companheiros e subordinados a fim de criar um novo culto demoníaco. Ainda que seja uma jornada dura, eu vou andar ao lado de todos. Se vocês não possuem a intenção de se juntar a essa jornada, terei que educadamente recusar o pedido. E assim,
Guangwu nota que o seu soberano cresceu muito, lembrando-se da vez em que o garoto disse que ia mudar os 6 clãs do culto. Então, ele pensa que, ao invés de demonstrar utilidade com os 6 clãs principais, ele preferiu uma mudança do culto em si como sua causa. Isso é bem menos intimidador para os cadetes e mostra a sua ambição como candidato a Lorde. Porém, ele ainda não tem apoio como os outros clãs têm. Ele se pergunta quantos realmente vão ficar. E assim, um deles se levanta, pedindo desculpas. Será difícil para mim, já que meu clã serve ao clã do som. E todos começam a falar que sentem muito, se levantando também. Wano diz que, como pensou, é uma pena, mas não pode culpá-los. E assim, um tempo depois, sobram alguns poucos. O garoto sorri, feliz com aquela quantidade. Um deles se levanta e diz que, após ouvir as palavras dele, ainda que falte habilidade, deseja acompanhá-lo naquela jornada. E todos pedem para o Prota os aceitar, mas, enquanto isso, uma outra pessoa chega, chamando o Prota diretamente e pergunta se pode falar com ele brevemente. Tanto Guamo quanto Yumin notam que aquele é Munku. E assim, Yumin fala com seu soberano, dizendo que ele deve aceitá-lo, não importa o que. O Prota questiona por que ele deveria fazer isso, e Yumin responde dizendo que Munku é o neto do nono ancião do conselho, Mun-Yun. E assim, é falado sobre o topo do culto demoníaco celestial, que é o Lorde e os 12 anciãos do conselho abaixo dele. E, exceto o conselho de anciãos, que não era de um dos 6 clãs principais, o resto se tratava. Eles eram artistas marciais habilidosos que conseguiram sua posição graças às suas habilidades. O nono ancião, Mun-Yun, como membro do famoso clã da Palma Negra do Dragão, chegou à sua posição através de suas conquistas durante a última Grande Guerra Demoníaca. Ele não só possui artes marciais poderosas, como também é perspicaz, o que fez com que seu clã crescesse a ponto de rivalizar com os 6 clãs principais. É por isso que seu descendente é considerado o alvo de recrutamento mais importante entre os candidatos a Lorde. E assim, Mun-Yun vai até o Prota, mas todos notam que ele está mancando, e o Am-Yun questiona o que aconteceu com ele. Mun-Yun diz que o Prota tem 6 distintivos. O Prota responde que sim, então Mun-Yun fala que um deles é dele, e continua dizendo que os 6 clãs principais tentaram continuamente recrutá-lo, o descendente do clã da Palma Negra do Dragão, como seu subordinado. Ele fala que recusou educadamente todas as vezes. Então, Yu-Tian veio até ele pela terceira vez e disse que ia perguntar ao garoto pela última vez se ele seria seu subordinado. Mun-Yun pediu desculpas para Yu-Tian, dizendo que não mudou de ideia sobre manter a sua neutralidade e que queria apenas focar na academia por enquanto. Mas então, quando ele o respondeu, Yu-Tian o atacou de repente. No final, o garoto acabou derrotado. Yu-Tian não só pegou o seu distintivo, como quebrou a sua perna esquerda e o braço direito. E assim, ele foi embora depois de ameaçá-lo para que entrasse em seu grupo, caso quisesse passar no terceiro teste. Baekji volta a notar o quanto aquele cara era ruim, pois ele não só inveja pessoas talentosas, mas também fica obcecado por elas. Mun-Yun diz ter planejado se juntar a qualquer grupo e se vingar quando estivesse recuperado, mas ninguém quis aceitá-lo quando ele disse estar com a perna e o braço quebrados. Mas então, o Prota não entende muito bem onde ele quer chegar, questionando o que ele deve fazer quanto a isso, e fala que ainda assim tem certeza de que alguém o aceitaria por conta das suas habilidades. Mun-Yun disse que tinha sim uma líder que disse que o aceitaria, mas retirou a sua oferta 2 horas depois. O que acontece é que Yu-Tian interferiu. Bomb nota o quanto aquele moleque era ruim, ficando bem feliz que o seu soberano cortou o braço dele. Gal começa a compartilhar dessa mesma emoção. E assim, Mun-Yun fala que, independente do terceiro teste, ele queria se vingar assim que possível. E foi quando ele ouviu que o Prota cortou o braço dele, e não tem certeza se fica feliz ou desapontado. Contando tudo isso, ele fala que é por isso que o Prota deve tomar a responsabilidade. O garoto questiona do que ele está falando e diz que sabe que ele está com problemas, mas pergunta como ele chegou a essa conclusão. Todo mundo ali nota que pedir para ele assumir a responsabilidade começa a passar um pouco do ponto aceitável da camaradagem. Então Mun-Yun começa a pedir desculpas, pois não tomou cuidado com as palavras, já que ainda está um pouco deprimido, mas gostaria que ele o aceitasse apesar da perna e do braço. O Prota questiona se ele quer dizer que tem a intenção de se juntar a ele nessa jornada ou se simplesmente quer entrar no grupo. E assim, Mun-Yun não tem muito o que responder. Em um flashback do seu avô falando com ele, o avô o chama de Munku, falando que quando entrasse na academia ele deveria ser neutro o tempo todo. Mas, se houver alguém a quem ele deseje servir, ele deve observar com cuidado antes de tomar a sua decisão. Mun-Yun pergunta se pode se juntar ao grupo agora e pensar sobre ser seu subordinado, jurando que não vai demorar. O Prota questiona se isso é sério, falando que, se for o caso, ele recusa. Mun-Yun começa a ficar meio desesperado. Porém, Min fala com o Prota,
dizendo que ele está em uma situação complicada, questionando por que ele não reconsidera, e falando mentalmente com o Prota que ele vai se arrepender se deixar alguém, talentoso como ele, ir embora. Ele questiona como o Prota pode desistir tão fácil de alguém que os outros candidatos querem recrutar. Então o Won-Myung fala com ele, dizendo que, se um cadete habilidoso o suficiente para ser líder decidiu ficar de joelhos para ele, existem grandes chances de ele ser seu subordinado no futuro, e acha que é melhor aceitá-lo por enquanto. E assim, o Prota fala que, se ele aceitar apenas pensando na circunstância, como ficam os outros que ele rejeitou até agora, ele não pode criar exceções na sua própria regra só porque ele é talentoso. Mas então, ele pede para o Prota lhe dar 4 dias. O Prota vai recusando, e enquanto ele tenta argumentar. 2. Um Prota pede para Moon-Yoon parar, perguntando por que ele está tão desesperado para ser parte do seu grupo. O Prota manda Nano fazer uma análise facial, enquanto Moon-Yoon começa a gaguejar. E assim, Nano começa a fazer análise, enquanto Moon-Yoon fala que quer observar melhor o tipo de pessoa que ele é. Nano começa a falar que deu erro, dizendo que é impossível analisar a face do alvo. O Prota questiona como assim, e Nano fala que é impossível analisar visto que o rosto está coberto por uma pele artificial. Ela nota que a pele das orelhas e atrás do pescoço está meio diferente, questionando se é uma máscara de pele humana e por que ele está escondendo o rosto. Nano fala que, depois de analisar o corpo do alvo, com exceção do rosto, a idade fica estimada entre 15 e 17 anos, e o seu gênero é feminino. Enquanto o Prota estava pensando que ele podia estar escondendo a identidade, ele toma um susto, pois acabou de descobrir que ela é uma mulher. Moon-Yoon, por sua vez, começa a ter a sensação de que eles estão encarando a sua orelha e o seu pescoço, questionando-se se ele percebeu alguma coisa, mas pensa que não tem chance. Ela se pergunta como ele poderia notar algo que nem o guardião esquerdo percebeu. E assim, o Prota fala que ela é uma garota. Ela pensa que se deu mal e fala que na verdade quer ser sua subordinada, dizendo que só não tinha pensado tanto a respeito, e pede para ele aceitar, dizendo que a sua vida é dele agora. O Min e o Amyun ficam surpresos de ela ter aceitado tão de repente, e ela fala com o Prota mentalmente sobre o que ia dizer, dizendo que quer falar com ele a só sobre isso, e ele concorda. Atenção! Eu acho que estava chamando ela de Moon-Yoon o tempo todo, mas o Moon-Yoon talvez seja o avô, e ela é a Moonko mesmo. É muito nome, é difícil gravar tanto nome. Então, o Prota fala com Moonko que já faz um tempo, e ela fala que com certeza. O Myun, Baekji e Bomb se apresentam para ela. Enquanto isso, o Prota fica olhando de longe, pensando que agora que o grupo cresceu muito, ele vai ter que reorganizar os times. E assim, 26 novos membros se juntaram, com um total de 53 pessoas. Ele criou grupos iguais ao número de distintivos que possui e selecionou 5 líderes baseados em habilidades e lealdade. O primeiro grupo é de Wang Myung, o segundo é de Baekji, o terceiro é de Sang-hwa, líder das cadetes mulheres. O quarto é de Min, e o quinto fica com Gao, líder de um grupo anterior. Com isso, o Prota começa a liderar a maior facção da academia. Já um tempo após isso, às 8 da noite, atrás do centro de treinamento para especialistas, o Prota vai até Moonko. Ela lhe revela que aquele é o rosto do seu irmão mais novo. Ela fala que, antes de ela nascer, seu pai foi enviado em uma missão, foi emboscado e morto pelas forças do mal. E assim, por conta do choque, sua mãe morreu no parto do seu irmão. O seu irmão, Moon-Yu, que nasceu por conta de uma hemorragia no trabalho de parto, nasceu com uma deficiência. Seu avô escondeu esse fato das pessoas. O Prota percebe que, enquanto isso, ela acabou sendo um gênio em artes marciais. Mas, notoriamente, isso vai vir à tona em algum momento. Ele questiona por que esconder, e ela fala que é porque os 6 clãs querem que o clã deles os sirva, não importa o que, e mandam casamenteiros regularmente para tentar criar um vínculo com o clã deles. Então, eles saberiam de tudo antes que ela entrasse na academia. O Prota começa a entender, pois ouviu que, tradicionalmente, a posição de líder do clã era sempre de um homem. Nessas circunstâncias, um casamenteiro poderia casar com ela e eles deviam achar um jeito de forçar Moon-Yu a entrar na academia e matá-lo em um acidente. E agora, sem herdeiro, devem absorver o clã, quebrando o equilíbrio entre os 6 clãs principais. Ela fala que por isso sugeriu vir à academia vestida como homem. Se ela conseguir um bom resultado, mesmo os 6 clãs não vão mexer com eles. O Prota fala que ninguém sabe o gênero dela, então questiona por que ela usou o nome dela ao invés do nome do seu irmão. Ela diz que tem que parecer algo que ela fez sozinha. Então, se descobrirem, nem seu irmão ou clã vão ser penalizados. Prota se comove por ela ter uma história dessas e também por ter crescido sem seus pais. Ela diz que agora ele sabe o motivo de ela usar uma máscara de pele humana, pedindo para não contar para ninguém. E assim ele promete, perguntando também se a voz dela é modificada. Ela volta para o timbre normal, dizendo que é claro, pois seria pego imediatamente caso contrário. O Prota nota que, quando ela estava forçando a voz, parecia uma adolescente na puberdade,
mas agora é claro que é uma garota. Ela diz que se sente muito melhor falando normal, dizendo que sua voz fica rouca quando fica forçando. E ela começa a falar que quase esqueceu, dizendo que é hora de passar cola na sua máscara, pois se não colar toda noite, pode cair a qualquer momento. E começa a tirar a máscara na frente do prota, deixando ele todo atiçado. Ela começa a questionar por que não sai, até que consegue tirar aquilo, revelando seu rosto e despendendo seu cabelo. Então ela fala que tem sido bem difícil aplicar a cola com um braço só. Mas, enquanto a garota está se arrumando novamente, o prota olha para ela todo atiçado. Então ela fala que é bom que tem ele por ali. E, nesse momento, o prota descobriu que a vida não é só nanomáquinas e arrancar braços. Ele fica todo alegrinho ao ver que ela está feliz. Então ela pede as mãos dele, entregando a máscara, questionando se ele entende o motivo pelo qual seria trabalhoso. Então ele quase não se segura, notando que assim é que uma pessoa bonita se parece. Ela começa a agradecer, pois acha que compartilhar o seu segredo não foi tão ruim afinal. Então ela fala que, como ele pode ver, já que ela não se recuperou completamente, treinar ainda é difícil. Ela questiona se ele está indo para o centro de treinamento de especialistas, e ele fala que sim. She questiona qual é o número do dormitório dele, e ele fala que é o prédio 4, quarto 7. Ela fala que, já que entrou no grupo dele, devia trazer suas coisas para ali, dizendo que o vê mais tarde. E assim, o prota fica de bobeira, mas então ele pensa sobre o dormitório 4 e fica um pouco surpreso com isso. Enquanto isso, Moon Yu-un está descendo a porrada em um garoto de lá, deixando-o cair e ficando bolado com o moleque. E assim, o careca que segue ele pensa que, durante os 10 dias que o jovem mestre ficou hospitalizado, a qualidade dos cadetes aumentou. Para um cadete de clã de elite aguentar 30 técnicas, é algo que pode ficar ruim para eles. Ele pensa que Moon Yu-un agora tem mais de 100 anos de Ki, graças às bolas medicinais, mas por conta do seu desespero, sua compreensão está no nível de um especialista nato. Moon Yu-un fala com Ja Hyun que agora que eles têm o distintivo, eles podem ir. Ja Hyun pensa que o motivo disso é claro, é para derrotar aquele monstro. Moon Yu-un pensa que para isso precisam aumentar a sua proficiência até que possam derrotar facilmente caras assim, falando que vão alcançar o prota. Mas enquanto isso, no dormitório da academia no prédio 4, Munko já está esperando o prota, deitada em uma das camas. Ela pensa que isso é ruim, mas é claro que ela nunca vai ser pega com a máscara. Porém, Bon já começa a tirar a roupa assim que entra no quarto, e passa pelado de um lado para o outro. O prota não tem nem onde enfiar a cara, pois sabia que isso ia acontecer. Ele começa a pedir desculpas para o Bon mentalmente por não conseguir proteger a sua dignidade. E todos eles fazem o mesmo, tirando a roupa por ali. O prota questiona se ela está bem, e ela fala que sim, está tudo bem. Já aconteceu várias vezes, então nem se importa mais. Ela fala que o prota também deveria tomar banho. Porém, na realidade, ela está com a cara toda corada. Finalizamos aqui mais um capítulo. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.